certeza. Tá certo. É o nosso programa Cidades em Debate. Quero agradecer toda a audiência, né? O pessoal que está nos assistindo. Já deixa aí o seu like, hein? Deixa aquele like, aquele joinha, para que a gente faça a nossa turma crescer, como diz. Temos aqui o nosso Facebook, ou então o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, Cidades em Debate, e também faço o convite para que você seja um dos nossos seguidores, né? As pessoas que estão conosco, os mais de 7.500 seguidores no YouTube, nesse nosso projeto que tem um pouco mais de um ano. Tá certo? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vamos trazer aqui uma outra matéria muito interessante. Essa, já vamos virar a página aqui de tudo que está acontecendo na questão da política nacional, né? Vamos trazer uma geopolítica, vamos dizer assim. E a gente, claro que se preocupa com o andar da carruagem, porque a gente está vendo que países que não pensavam em bomba atômica, hoje estão pensando em bomba atômica, como é o caso da Coreia do Sul, que foi anunciado que se os Estados Unidos quiserem ou não, nós vamos ter bomba atômica. Existe um tratado em qual países como a Coreia do Norte, que já é sancionado, ou a Coreia do Sul, que praticamente vai ser sancionada caso queira, que essas Coreias não podem ter bomba atômica, né? Justamente pela briga que existe entre eles, senão ali poderá começar a Terceira Guerra Mundial. E a Coreia do Sul já anunciou que, independente dos Estados Unidos, vai querer bomba atômica. E então vai ter que ser sancionada. Fica uma série de quesitos aí nessa geopolítica que não acontecia antes dessa guerra da Ucrânia. E agora foi anunciado pelos Estados Unidos que eles vão treinar militares ucranianos no seu território, ou seja, em território americano, especialmente no estado de Oklahoma, para o uso de baterias antiaéreas do Patriot, que o país anunciou que vai enviar à Ucrânia. O porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, disse em entrevista coletiva que o treinamento vai começar na próxima semana, com um grupo inicial entre 90 e 100 militares ucranianos na base Fort Steele, em Oklahoma. Os militares vão aprender a operar, manter e sustentar o sistema defensivo durante o período de treinamento que deve durar vários meses. O porta-voz explicou ainda que foi decidido realizar esse treinamento nos Estados Unidos e não na Europa, porque a escola de treinamento para o uso do Patriot, tanto para as forças americanas quanto para os seus aliados, fica nesse Fort Steele. Ô Marcelo, uma preocupação muito grande, isso aí, né, nisso que foi anunciado pelos Estados Unidos, criou-se uma ansiedade muito grande no mundo. Os Estados Unidos estão entrando na guerra de vez, porque até agora parecia que estava, mas não estava, em vez de quando tirava o corpo, e agora foi anunciado que eles vão dar esse sistema de míssil para a Ucrânia para se defender. Mas, ao mesmo tempo, vão dar o treinamento. Quer dizer, já está entrando na guerra. E, diga-se de passagem, esse tal de Patriot, ele tem lá um alcance de até 500 quilômetros, coisa que poderia alcançar Moscou. Aí começaria a Terceira Guerra. Marcelo, como é que você vê? A guerra, em vez de esfriar, ela está esquentando? Então deveria ser não guerra fria, guerra quente, é isso? Olha, e veja que o Zelensky estava ali indicado para o Prêmio Nobel da Paz, hein? Imagine se ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, hein? Com tanta incitação e querendo tanto a guerra, né? Em que pese ali, né? O Putin já não sei nenhuma flor que se cheire, né? Um ditador ali de primeira linha, mas o Zelensky também não tá dando né, jogo para baixo, não. Ele está indo para cima, não está nem aí, né? O povo lá está pagando a conta por conta disso, né? Sofrendo com o frio que tá lá na Europa. E, obviamente, né, os Estados Unidos está na guerra já faz tempo, né? Desde antes de começar a guerra, ele já está na guerra, né? Então, isso aí pode acalorar os ânimos ali, e é preocupante, né? Muito preocupante, porque uma hora ou outra, um desses que estão aí com grande poder nuclear na mão, pode perder a noção do perigo real e apertar um botãozinho diferente lá, né? E aí começa um problema muito grave aí para todo mundo, né? A gente tem que ver com muita atenção tudo isso que está rolando aí nessa crise geopolítica, né? E ver as peças, né? As peças desse xadrez, que é um xadrez complicadíssimo. Eu não sei nem se aquele campeão mundial de xadrez conseguiria aí montar aí, vencer, né?
esse jogo com tranquilidade, né? Vamos ter que acompanhar, Santiago, porque, olha, quem deveria, né, plantar a paz, tentar o diálogo, né, fazer tudo com que os ânimos se apaziguassem, né? Mas a gente não vê isso acontecer, não, né? A gente viu até que o próprio presidente eleito aqui no Brasil falou: vamos trazer todo mundo, uma mesinha, tomar uma cervejinha aí e tal, que a gente resolve a situação, coloca os dois para conversar e tal, né? Não é bem assim, não, viu? Ali o negócio está meio pesado, né? Então, é preocupante, viu? Brincadeiras à parte, é muito preocupante, porque o reflexo de lá vai com certeza trazer consequências aqui para a gente, né? A gente depende de produtos, de serviços, de tecnologia que vem de lá e vice-versa também, né? Então, vamos ter que analisar com olhos, ficar acompanhando com olhos muito atentos, né, as consequências. Esperamos que o governante atual aqui do Brasil também já vendo o que está acontecendo, já se previna, né? Se previna trazendo aí, fazendo estoques do que for necessário para que a gente não passe nenhuma necessidade suprema, né? Em termos aí de questões de agronegócio ou outras, né? Para que a gente não pare as nossas questões internas aqui. Vamos acompanhar. Vamos ver o que vai dar. Mais um assunto que a gente tem que acompanhar, né? Hoje parece que todos os assuntos a gente tem que acompanhar para ver o que vai dar de desdobramento, né? Mas são assuntos que realmente ainda carecem de desdobramentos. Esse é o preço da globalização, meu amigo Marcelo Rossi, não tem como, né? O Aparecido Davi, essa guerra, ela dá medo, né? Porque é claro que a gente está longe, mas de uma forma ou outra vai atingir a gente, né? Se algum foguete um pouco mais poderoso for solto, e a gente está vendo que a guerra ela está caminhando não para a desmilitarização, pelo contrário, a gente está vendo ela caminhar justamente para o arsenal mais pesado. Conforme nós falamos até no começo, países que não falavam em bomba atômica hoje estão falando, que nem o próprio Japão está falando em se defender com aviões de sexta geração, em conjunto com a Itália, né? Então, quer dizer, você vê que alguma coisa está acontecendo de muito pesada aí. Você acha que esse momento que nós vivemos está pior do que aquele momento que era da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia ou não? Eu vejo que a tendência está piorando, né? Porque os países eles querem ter mais poder, né? Aí você vê, a Rússia e a Ucrânia eram co-irmãs, né? Dois países co-irmãos que houve a divisão de fronteiras, mas eles falam o mesmo dialeto, falam a mesma língua, né? Tem praticamente a mesma cultura. Assim como é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Lá são dois países, é o mesmo país dividido, né? Eles são divididos em lado sul e lado norte. Então, assim, você imagina o medo do Sul hoje porque eu acredito que a Coreia do Norte tem algum arsenal bélico assim, uma bomba atômica escondida. Eu acredito. Esses ditadores aí são malucos, eles fazem aqueles loucura. Eu acredito que a Coreia do Norte já deva ter uma bomba atômica escondida, criada lá, por mais que tenha tratados e acordos assinados para não terem nenhum nem outro terem uma bomba atômica, mas eu acho que a Coreia do Norte já tem. Não, a Coreia do Norte já tem, tanto que faz até treinamento. Agora a gente está falando da Coreia do Sul, né? Que não tem. Então, mas você concorda que não há um tratado, um acordo entre as duas nações para eles não terem bomba atômica? Então, hoje a Coreia do Sul, o que eles falaram? Imaginam se a Ucrânia e a Rússia não se entendem, daqui a pouco é com a gente aqui. O maior vai querer dominar o menor. Aparentemente, a Coreia do Norte é mais forte do que a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul só tem como se defender como? Tendo a sua própria bomba atômica também. Então, só que ela participa de G20, ela participa de tem alguns acordos com os países de primeiro mundo que a Coreia do Norte não tem. Então, é onde a Coreia do Sul está tentando fazer na regra, mas isso aí não vai acabar bem não, viu, Santiago? Pode ter certeza que não vai acabar bem, a tendência é piorar. Ô, Ursini, eu sei que você gosta muito desse assunto também, né, da geopolítica, né?
que dá uma atração na gente, mas ao mesmo tempo a gente também fica com medo, né? Porque a gente vê aí que nesses calibres grossos que são usados aqui, que a gente está mostrando, né? Hoje mudou muito a questão militar, né? Hoje é uma questão que dentro de uma sala o cara pilota um avião que não, né? Então não corre nem risco, vamos dizer assim. E por outro lado, acaba tendo um poder destrutivo muito maior do que se tinha antes. Agora, uma pergunta. Por outro lado, a gente vê uma Rússia, em determinados momentos, de uma estratégia tremenda, né? Eles vão jogando de acordo com o que os outros vão jogando em cima deles. Eles não se expõem, né? Já mostrando todo o arsenal que eles têm, mas cada nova medida, você vê que aparece uma arma nova, né? E agora até o Putin já deixou nas fronteiras lá, de prontidão, aquele tal do Satan 2. É a maior arma que existe na face da Terra, esse míssil nuclear que devasta, né? Ele já deixou lá como um aviso. E a gente não está vendo, de repente, os Estados Unidos, a OTAN e até mesmo a própria Ucrânia querendo conversar mesmo. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Aquela conversa de homem, a gente não está vendo. A gente está vendo o papel de moleque, bem dizer, né? Como é que você vê essa questão geopolítica do mundo hoje, Ursini? Olha, é extremamente complicado pelo seguinte, a questão da conversa, o Santiago, eu acho que já passou o tempo da conversa, foi tentado tudo quanto é tipo de diálogo, mas a gente sabe que a guerra, ela é muito mais comercial, né, do que interesse próprio, seja só da Rússia, né? A gente sabe que os Estados Unidos, ele não quer que a Rússia avance, porque ele não quer que o território da Ucrânia passe para a Rússia para ter acesso ao mar, ali onde ele não tem águas congeladas. Então, e outra coisa, a guerra se estender, não lembro quando a guerra começou, nós fizemos um programa junto e nós apostamos que essa guerra seria uma guerra de 30 dias, né? Só que estrategicamente a Ucrânia desligou, na época, eu lembro muito bem que ela desligou todo o processo de rastreamento e a invasão por terra da Rússia acabou ficando perdida dentro da Ucrânia, porque eles não sabiam para onde se dirigir, né? Isso foi uma estratégia muito bem feita pela Ucrânia. E a gente já está com um ano de guerra e outra, agora com uma tendência de uma segunda fase, que é uma ampliação dos países, né, com ampliação dos Estados Unidos entrando. Os Estados Unidos sempre forneceu, os Estados Unidos sempre esteve lá, mas agora os Estados Unidos treinando os militares, ele está ampliando a sua participação na guerra. Comercialmente, o Brasil vai sofrer bastante, porque isso é uma coisa que a gente vai pagar um preço muito caro pela desindustrialização do Brasil, né? Quando o Brasil, lá atrás, há 20 anos, virou refém da indústria internacional, que hoje a nossa economia ela é toda dolarizada, porque nós somos refém da economia, até o trigo do nosso pãozinho hoje depende dessa guerra, né? Os fertilizantes que abastecem o agronegócio brasileiro também vão depender dessa guerra. O Brasil ainda não tem tempo de reativar a produção de fertilizantes aqui no Brasil, embora a gente tenha as jazidas, nós temos as minas, mas nós não temos tempo hábil de montar a indústria de fertilizante no Brasil, que tínhamos aqui em Cubatão, na nossa região. Então, assim, a guerra hoje ela é muito mais comercial, e a gente sabe que os Estados Unidos, ele sempre viveu entrando em guerras como um dos grandes líderes mundiais, mas por trás existe uma grande indústria bélica ali, que é muito forte nos Estados Unidos e que tem muitos interesses, inclusive dentro do próprio Congresso Nacional, que os Estados Unidos sempre esteja envolvido em guerras, né? Então, assim, eles vão tomando passos perigosos que vão aumentando a chance de um confronto mundial e diminuindo a chance de um diálogo pacífico, né, para uma pacificação. Então, assim, é um momento de muita cautela. A Europa, eu acho que ela está chegando no seu limite ali, de poder ter recursos naturais, seja no aquecimento, e nós demos muita sorte que esse nosso verão no Brasil, mas inverno na Europa, não tem sido um dos mais rigorosos, porque quem mora na Europa já estava avisado que não ia ter aquecimento, que o aquecimento a gás esse ano não teria. Então, nós tivemos um inverno europeu agora, estamos tendo, né, até o momento, um inverno não tão rigoroso, então o europeu está conseguindo, só a base de agasalho, né, enfrentar o frio, mas a gente sabe que isso, se no mês de fevereiro ou março estender ou aumentar esse frio na Europa, o cidadão europeu vai sofrer muito com relação a isso. Então, assim,
essa guerra está ampliando assim qualquer tipo de diálogo para poder fazer a pacificação. Eu estou vendo que está caminhando para algo muito mais crítico, Santiago. Eu acho que hoje o mundo tem que ficar atento a isso aí, porque para estourar e envolver aí outras grandes lideranças, como é o caso da Alemanha, a França, a própria Inglaterra nessa guerra, não está difícil. Então, o momento é de muita cautela, e eu acho que a gente tem que rezar muito e pedir a Deus que consiga colocar um pouco de paz ali, de um pouco de espírito de paz nessa população, para que a gente consiga diminuir esses ânimos. Mas não vejo que, mesmo diminuindo os ânimos, que a gente conseguiria aí resolver esse confronto aí a curto prazo, não. Eu vejo que isso ainda vai demorar algum tempo.